Parece muito você gravar um vídeo de terror. Hoje nós está gravando um vídeo que está literalmente sendo um vídeo de terror. Tá muito legal a imagem. Ah! Olha, tá um frio do caramba aqui, mas a gente não pode deixar as coisas passarem. Eu estava analisando minha vida essa semana e muitas coisas a gente deixa de fazer porque a gente prioriza mais as coisas dos outros do que as coisas que a gente quer fazer para nós. E com isso vem a ideia de que por que a minha vida não está andando? Por que eu não estou chegando onde eu quero chegar? E esse é um pensamento que corre muito na mente de quem está na minha idade, sabe? Dos 40 aos 50 anos ali, com tudo que aconteceu. Na minha vida, isso tem acontecido, esses altos e baixos, esse desânimo e depois uma euforia, tem acontecido com frequência porque eu passei por 4 tragédias financeiras e a última foi bem pesada. E a gente ainda está se recuperando da última vez que isso aconteceu. E faz mais ou menos 2 anos e pouquinho, que a gente perdeu tudo, tudo, casa, carro, os móveis que a gente tinha, tudo por negócios que não deram certo, né, por problemas com sócios e deixa pra lá, isso aí tudo passou, mas vamos ao caso, né. Como se recuperar disso? Como fazer a vida andar novamente? E às vezes eu paro e começo a pensar que, cara, minha vida não tá andando e, na real, tem andado muito rápido. Passar pelo que a gente passou, muitas pessoas nunca se recuperam. Eu tenho visto isso. E, poxa vida, a gente conseguiu tanta coisa nesse período, só que às vezes vem aquela sensação, quase que uma depressão, de que, poxa, eu não vou conseguir, poxa, tá tudo dando errado, parece que eu tô patinando, e é difícil né, me concentrar na realidade das coisas, que as coisas estão mudando, estão crescendo, que tudo aquilo que eu estou fazendo é como se fosse uma semente que eu estou plantando, e essa semente precisa ser cultivada para florescer, e aí eu começar a esperar os frutos e colher os frutos. Então eu estou na época do cuidar daquilo que eu plantei. E hoje eu parei alguns momentos para pensar sobre isso e foi muito bacana ver o tanto de coisa que a gente conseguiu nesse curto período de tempo, né, comparado a tudo o impacto que foi o último problema financeiro. E aí hoje eu estava estudando para fazer esse vídeo, porque vocês já devem ter visto algum dos meus vídeos aí para trás, que aí eu estava brincando até com o meu filho no elevador para vir para cá para fazer esse vídeo, que no meu canal tem muito vídeo, vem muito mais conteúdo por aí, e depois que eu falo isso, passa 3 meses sem gravar um vídeo, 6 meses sem gravar um vídeo e a coisa não continua. E, poxa vida, isso aí dá uma sensação de que, cara, parece que nada dá certo para mim. E não é assim. Hoje eu estava estudando para fazer esse vídeo e eu vi um tema que eu aprendi na faculdade, só que agora, tendo todas essas experiências, eu vejo o quão isso é importante, que é não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala sobre as necessidades do ser humano, e elas se dividem em 5 níveis. E eu fui analisando todos os níveis e eu
percebi que eu não conseguia passar do terceiro nível, em nenhum dos 3 primeiros níveis. E por ter percebido isso, eu vou falar só desses 3 níveis nesse vídeo. O primeiro nível diz respeito às necessidades básicas, às necessidades fisiológicas, que é a necessidade de ar, a necessidade de alimento, a necessidade de água, a necessidade de dormir, a necessidade de reprodução, que é relações, né? E a necessidade de conseguir controlar a temperatura do corpo, né? Que é você estar em um lugar que você vai conseguir ficar bem, né? Num lugar que não é muito frio, que você não passe mal pelo frio ou não passe mal pelo calor. Essas são as necessidades básicas. Depois, o segundo nível é a necessidade de segurança. Nossa, a lua tá linda. É a necessidade de segurança. Mostra com essa câmera aqui, a lua. Vocês vão ver um take da lua como está agora. Daqui não fica nem um pouquinho legal, mas... Nossa, tá muito bonito. Beleza, volta a apontar para mim aí. Parece mais de Trone, hein? O segundo nível diz respeito à segurança, que é depois que as necessidades fisiológicas foram atendidas, o ser humano vai atrás de segurança, que é para manter aquilo que ele conseguiu, que é um lugar seguro, é um lugar previsível para ele se abrigar. É a necessidade de ter segurança, por exemplo, de recursos financeiros, necessidade de segurança com os relacionamentos que a gente tem ali. E o terceiro nível diz respeito a amor e pertencimento, que é a necessidade de ter um parceiro para você compartilhar a sua experiência, se sentir amado e se sentir pertencente a um grupo. E qual que é a implicação dessa pirâmide e o que ela diz respeito a isso tudo de você não saber se a sua vida está andando da maneira correta, sabe? Para não ficar patinando nas coisas. O que eu tirei de lição desse pequeno estudo que eu fiz hoje? Quando a gente não tem a base da pirâmide atendida, a gente vai buscar direto segurança para aquilo que a gente quer, ou está querendo resolver os problemas amorosos, tentando pertencer a um grupo, a gente até consegue alguma coisa no nível acima, mas qualquer problema que estoura embaixo derruba tudo para cima. E eu vi que eu estava vivendo desse jeito. Como eu ainda não resolvi o problema da minha moradia, da casa, onde a família vai estar reunida, que a família ainda está separada, vivendo em casas diferentes, porque a gente ainda não resolveu o lugar que a gente vai morar, todas as coisas que eu quero fazer, que são para crescer, para expandir os negócios, melhorar o nosso desempenho na internet, a gente começa e cai. E cai como se nada tivesse dado certo e é uma pressão absurda em cima daquilo que não deu certo, sendo que são problemas abaixo que estão potencializando os problemas acima. Não sei se você conseguiu captar minha mensagem, mas é quando a necessidade básica não é atendida, essas coisas dominam a mente e mudam o seu comportamento. Então, quando você vai falar com uma pessoa que provavelmente aceitaria o seu serviço, você não fala da maneira correta, da maneira que vai atrair esse cliente para o que você quer oferecer para ele. Você não tem a segurança atendida, que é o segundo degrau, você não tem essa segurança e você está querendo algo maior, essa falta de segurança faz você baixar o preço demais, faz você aceitar serviço demais por pouco retorno, por pouco dinheiro, faz você acertar coisas que você
na maioria das vezes não aceitaria. E é isso que eu tenho percebido, sabe? Apesar de ter avançado bastante do ponto onde eu recomecei, né, que a gente não tinha lugar para nada. Hoje eu já consegui alugar um apartamentinho, que eu consigo trabalhar, mas eu ainda não consegui trazer a família para esse apartamento, porque não tem as coisas, porque depende de uma coisa, depende de outra coisa. Então o que que isso traz de lição para mim? Que é o que pode te ajudar também. Qual é o próximo passo que vai ser o passo mais assertivo da tua vida? É atender a necessidade principal. A minha necessidade principal agora é garantir o alimento, o abrigo e a conexão da família. Enquanto isso não for atendido, todo o resto começa a ter muita turbulência, entende? Muita turbulência. Consegue-se um pouco e cai tudo, consegue-se um pouco e cai tudo. Então, o pior da vida é não saber o que fazer. Por isso, do mesmo jeito que eu fiz hoje, analisando a minha vida e vendo onde as minhas necessidades básicas não estão sendo atendidas, faça isso para você hoje também. Veja se você conseguiu garantir o básico ali para pensar no nível acima e ir subindo na pirâmide, para que no final você tenha uma vida, que é o que todo mundo quer, uma vida plena. Muito se fala em se esforçar, fazer um monte, fazer sacrifícios para conseguir as coisas, mas se você não sabe qual é o ponto mais importante a ser atingido, qual é a primeira marca a ser atingida nesse desafio pessoal, isso é patinar. Você está se esforçando na direção errada. Então, hoje, todo o meu foco de hoje até o fim do ano é garantir essas coisas. Trazer a família para perto novamente, construir o nosso lar novamente. Então, todos os esforços das empresas que eu estou gerenciando e montando é para atender essa necessidade agora. A partir daí, a gente vai para outros patamares, novas coisas. E só de saber isso já dá uma alegria, já dá, poxa, agora vai, porque eu sei o que precisa ser resolvido de imediato. Isso não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas, que eu não vá alimentar outras coisas que eu quero fazer, mas o foco é esse. Faz isso todos os dias para resolver esse problema, que aí as outras coisas começam a caminhar melhor. Olhando para a palavra, lá em... Qual que é o trecho, Du? É 1 Samuel 15, 22, né? 1 Samuel 15, 22 fala que Deus não se agrada de sacrifícios. O que agrada a Deus é a obediência. E quantas vezes a gente está sacrificando o tempo todo, sendo que a gente não está simplesmente obedecendo? E aí, qual que é a dica de hoje? Entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez você esteja como eu, começando o dia lutando com todos os problemas que aparecem, querendo resolver 1000 coisas, sendo o que eu deveria ter feito primeiro era ter entregue o meu dia ao Senhor. Deus, esse dia está em suas mãos. E o meu desejo é atender a sua vontade, porque a sua vontade me traz plenitude. E eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me quer bem, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E quando eu me conecto em Deus de maneira verdadeira, todas as coisas fluem, todas as coisas vão fluir. Então essa é a mensagem de hoje.
E o que a gente quer? Você está vendo eu fazer esse vídeo, vendo eu reclamar que eu não consigo manter uma constância em vídeos. O que eu quero? Eu quero viver disso, mostrando experiências, mostrando lugares. Eu me apaixonei por vídeo e fotografia. Eu quero colocar isso em prática, sabe? E esse é como se fosse o dia 1. O dia 1 onde eu dou o start nisso. Eu sei que já foram feitos outros vídeos, mas hoje está sendo como se fosse uma descoberta sobre as coisas, sabe? Então, eu desejo tudo de bom para você que me acompanha e espero que a gente se encontre um dia para comemorar sobre as vitórias que a gente tem conseguido. Deus te abençoe. Fui!